tudo bem? Agora nós vamos para a aula de geografia, tá bom? Mais uma aula de geografia na semana? Isso mesmo, mais uma aula de geografia na semana, tá bom? Eu estou basicamente seguindo a grade horária de vocês, né, que a gente tinha o hábito de fazer na sala de aula. Pra quê? Porque quando a gente retornar, a gente não sentir tanto, tá? Porque a gente vai aumentar a quantidade de matérias, da mesma matéria, na mesma semana, tá bom? Porque isso a gente tinha o hábito de fazer isso normalmente durante, né, as aulas, quando a gente estava tendo aula presencial. Para quando voltar a gente não sentir tanto, não ficar cansado e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Na aula passada, que foi na segunda-feira se eu não me engano, nós falamos sobre o trabalho no campo, extrativismo, né, vegetal, mineral, animal, falamos também sobre agricultura, a pecuária, a agroindústria, certo? Hoje nós vamos falar sobre o trabalho na cidade. E esse conteúdo, ele está localizado na página 13 do livro de vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou iniciar a leitura, vocês acompanhem comigo, tá bom? Nas cidades, as principais atividades econômicas que encontramos são as ligadas à prestação de serviço e ao comércio. O que é prestação de serviço? Eu presto um serviço para a escola, eu sou professora. Em órgãos públicos, tem os concursados, né? Mas existem as pessoas que prestam serviço, que são as copeiras, que as pessoas que cuidam da limpeza, algumas das vezes a área da secretaria, dos secretários também são empresas que prestam serviço para aquele estabelecimento, tá bom? O comércio a gente conhece, a gente sabe o que é um comércio, a gente necessita do comércio, né? Vamos lá. Como exemplo de serviços temos administração pública, bancos, hospitais, clínicas médicas, empresas de comunicação, escolas, faculdades e etc. Já o comércio corresponde a lojas, shopping centers, supermercados, restaurantes, entre outros, tá bom? Então, esses serviços, como eu falei, além eu sou professora, como eu falei, na questão da escola, tem as pessoas que trabalham nesses tribunais, nesses locais, tem os bancos, ou seja, as pessoas que estão trabalhando, que estão prestando serviço, certo? E o comércio são relacionados às lojas, tá bom? Continuando. Há também em muitas cidades atividades industriais, nas quais são produzidos alimentos, vestuários, eletrodomésticos, automóveis, entre outros produtos. Não é porque estamos na cidade que não tem indústria, muito pelo contrário, porque às vezes nós pensamos que as indústrias estão se localizando, né, mais distantes da cidade, mas pelo contrário, tá bom? Existem sim cidades que produzem esses tipos de materiais, que fornecem esses materiais para o comércio, tá bom? Na próxima página, tá? Vamos lá, da página 14, diz o seguinte: na indústria automobilística, a mecanização e a automação nas linhas de produção são cada vez mais utilizadas e tendem a substituir postos de trabalho antes ocupados por operários. Ou seja, o que acontece? Com a evolução da tecnologia, antigamente tinha um funcionário, né, para cada função. Um funcionário para colocar um parafuso, um funcionário para colocar não sei o que, um funcionário para cada função. Mas com a mecanização, ou seja, com a utilização da tecnologia, né, que avançou muito, ele põe uma máquina que vai substituir a função de 1, 2, 3 ou até mais funcionários, tá bom? Na de refrigerante, que antes poderia ser as pessoas fechando as garrafas, hoje já tem lá quem feche, quem coloque o selo com a marca e assim por diante, tá bom? As relações de trabalho vêm demonstrando profundas mudanças, como as vendas online, possibilitadas pela internet para que pessoas de lugares distantes possam comprar e vender produtos. No entanto, nas cidades há também dificuldades relacionadas ao trabalho, como o trânsito, o alto custo na locação e compra de espaço. Um grande exemplo de vendas online foi nessa pandemia, né? Está sendo nessa pandemia. Os drive-thrus, os fast foods, né, que estão fazendo entregas, tudo delivery, né? As lojas, para não perder as suas vendas, para não diminuir as suas vendas, eles estão trabalhando com o fast food, com o delivery, né? Porque delivery entregando na casa das pessoas. Muitas das vezes a gente compra pelo Instagram, pelo site da loja, pelo WhatsApp, né?
hoje a gente tem essa facilidade de tecnologia. Por exemplo, eu aqui estou dando uma aula para vocês. Estou gravando esse vídeo e vai ser postado para vocês. Quando a gente tem uma aula online, é a mesma coisa. Então, a tecnologia tem facilitado muito, muito mesmo. E muitas pessoas têm optado por trabalhar somente nesse ramo online. Por quê? Porque para eu alugar um espaço, para eu manter um espaço, acaba ficando muito mais caro. Os custos são mais caros, não é nem só questão do aluguel. Também tem a questão da alimentação, que a pessoa vai ter que se alimentar para poder ficar o dia todo naquela loja. Tem a questão do combustível que a pessoa gasta para chegar até aquele lugar, ou a passagem, do estresse, do trânsito e assim por diante, tá bom? Então, muitas pessoas estão optando por utilizar a tecnologia a seu favor, tá bom? Atualmente, algumas pessoas têm profissões que possibilitam realizar seus trabalhos em casa, no sistema conhecido como home office. Outros compartilham espaços comuns, excedendo atividades profissionais diversas em escritórios, denominados coworking, tá bom? Então, o que é coworking? São várias pessoas no mesmo escritório. Tem até uma imagem aqui, ó, exemplificando para vocês o que seria isso. Home office é você estar em casa, né, office, trabalho, é o que mostra para vocês a questão de como funciona um trabalho em casa. É o que eu tô fazendo, a gente tá trabalhando de home office. Estou gravando vídeo, mas eu não só gravo vídeo, eu tenho que editar um vídeo, tenho que postar no YouTube, tenho que preparar uma atividade, tenho que pensar o que eu vou fazer, tenho que organizar a semana, certo? Tenho que mandar as atividades para a tia Samara, eu tenho que montar meu cronograma e assim por diante. Então a gente trabalha muito, né? Porque a gente pensa, tá em casa, tá tranquilo. Não, a gente trabalha muito. Vocês podem ver pelos pais de vocês que estão trabalhando em home office, que é um trabalho muito puxado, né? Muitas das vezes tem as reuniões e por estar em casa acaba dificultando um pouco, né? Vamos dar continuidade. Setores econômicos. Existe o primário, o secundário e o terciário, tá bom? O primário são aqueles que produzem a matéria-prima. O que é a matéria-prima? A matéria-prima, a partir daquele material, nós vamos produzir outras coisas. Exemplos de matéria-prima: tomate, porque a partir do tomate eu vou produzir um extrato de tomate. O pelinho da ovelha. A partir daquele pelo, eu vou formar um tecido, uma blusa, um casaco, enfim. O ovo, a partir daquele ovo que a empresa recebe, ela vai produzir outras coisas. Da mesma forma, a carne. A carne, ela é uma matéria-prima, porque a partir da carne ele pode produzir outras coisas, como linguiça, né, como salame, entre outros, tá bom? Então, nesse setor primário se encaixa o extrativismo, a agricultura e a pecuária, tá bom? E nessas três situações, né, nessas três atividades econômicas, eles estão produzindo a matéria-prima a todo momento, tá bom? Já o setor secundário, ela está responsável por transformar essa matéria-prima no material, para transformar o tomate no extrato de tomate, para transformar a lã, um novelinho de lã no tecido ou numa roupa já, para transformar a madeira que ele pega num dos móveis, numa mesa, tá bom? Então, o setor secundário, ele está responsável por transformar essa matéria-prima, tá bom? O cacau no chocolate, né? A uva num suco de uva, tá bom? Então, e a terceira é a atividade econômica de comércio e prestação de serviço, né? Então, ele vai ficar responsável por vender esse material que foi produzido, tá bom? Agora, eu vou ler para vocês cada uma dessas etapas, tá? Setor primário, atividades que produzem matéria-prima, como o extrativismo, a pecuária e a agricultura. Setor secundário, atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas pelo setor primário em mercadorias industrializadas, automóveis, eletrônicos, carros, máquinas, roupas, entre outros. Setor terciário, atividades econômicas de comércio e prestação de serviço, em que os produtos são direcionados ao consumidor. Então, é como se fosse uma escadinha, né? Tem a matéria-prima, que eu necessito dela para produzir o material. Eu vou lá e produzo o material. Sai da primeira para a segunda. A partir do momento em que esse material está pronto, né, que eu utilizei a matéria-prima, produzir outro material, ele já vai estar pronto
para o consumidor, que somos nós, tá bom? Vamos para a próxima página. Pronto. Na próxima página, ele já vem para as atividades, né? Já vem para a atividade na página 16, página 17, até a página 19. Isso mesmo. Então, gente, vamos... vou dar uma resumida aqui. Então, a tecnologia, ela tem ajudado muito nessa questão das vendas, do trabalho, de várias coisas. Porque imagina só se não tivesse tecnologia, como a gente estaria fazendo nessa época de pandemia para dar aula, para que a gente pudesse comprar as coisas. Tem mercados que eles têm atendimento delivery, né? Que a gente manda, compra no aplicativo, compra no WhatsApp, em várias lojas, em restaurantes, entre outros, farmácias, né? Coisas que a gente precisaria estar presencialmente para comprar, hoje em dia a gente já consegue comprar, mesmo fora de época de pandemia, a gente já consegue comprar algo que não está no nosso estado, que não está próximo de nós, a gente consegue comprar até de outro país, né, para chegar na nossa casa sem a gente precisar sair de casa, tá bom? Da mesma forma a questão do home office, né, muitas pessoas trabalham sim de home office, eles trabalham muito, né, porque está em casa na maioria das vezes, que ele não está trabalhando, pelo contrário, eles trabalham muito também de home office, né? Porque tem muitas reuniões, muitas coisas para serem feitas, tá bom? E a questão de utilizar a internet a favor do comércio. Muitas pessoas fazem isso hoje em dia porque os custos para se manter um comércio ele é muito alto, né? Para você alugar um espaço, o trajeto de ida e volta, a alimentação, para você se manter naquele local, acaba tendo um custo muito alto. Que dependendo do seu trabalho, dependendo do seu rendimento, às vezes você tem que tirar do próprio bolso, né, para pagar. O seu serviço não vai estar pagando o próprio estabelecimento que você tem, né? Então, muitas pessoas estão optando por lojas online, como é que fala? Por restaurantes que só trabalham em casa, que só são deliveries, né? Que não tem um local que você pode sentar, que você pode comer, tá bom? Então, agora vamos voltar aqui para os setores econômicos. São 3 setores, tá? O primeiro, segundo e terceiro. O primeiro é a questão do extrativismo, da agricultura e da pecuária, em que eles produzem, em que eles fornecem a matéria-prima para o setor secundário, tá bom? Esse setor secundário, ele vai pegar aquela matéria-prima e vai produzir vários tipos de materiais. Para quando ele estiver pronto, para quando ele estiver industrializado, ele for passado para o setor terciário, para que daí ele possa de fato ser vendido para a população, tá bom? Mas entendam, nem sempre os 3 setores são da mesma pessoa, tá bom? Às vezes o setor primário é de uma pessoa, o secundário é de outro, o terciário é de outro. Então eles têm que comprar, é questão de compra e venda, tá bom? Eles compram no primário, o terciário compra do secundário e nós compramos o terciário, tá bom? Então, um depende do outro sempre. Por isso que muitas empresas hoje em dia, eles estão com dificuldade de repor material. Por quê? Porque no setor primário, ele acaba aqui sendo prejudicado de alguma forma, né? Por exemplo, com aquela coisa dos gafanhotos, né? Que teve aquela coisa do quantidade de gafanhotos muito grande, que teve tipo uma chuva de gafanhotos, né? Como eu denominei. Muitos gafanhotos, né, vieram para cá, a infestação dos gafanhotos, não para cá para o Brasil, mas para os locais, eles comem todas as plantações, gente, comem tudo. Então isso prejudica muito, 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 muito quem trabalha com agricultura. Então, às vezes, uma fazenda que fornece um material para outro local acabou deixando de fornecer por conta dessa infestação dos gafanhotos, tá bom? Da mesma forma que a questão de frete, né, do correio, do transporte em si diminuiu muito depois dessa pandemia. Então, acabou que muitas empresas diminuíram a quantidade de venda porque a sua matéria-prima não está conseguindo chegar até ela com rapidez como antes, tá bom? Então, essa questão das atividades econômicas, dos setores econômicos, eles estão sempre dependendo um do outro, tá? Eles sempre dependem um do outro. Se o setor primário estiver fraco na produção, o secundário também vai cair na produção e vai acabar aumentando os preços, né? Vocês podem observar que no mercado muitas coisas subiram de preço. Por quê? Porque as matérias-primas estão escassas, tá bom?
E isso faz com que a secundária tenha um gasto maior para produzir e venda para o terciário por um preço maior. Então, é sempre um dependendo do outro, um interferindo no outro, tá bom? Se o primeiro tá ótimo, o segundo vai ficar ótimo, o terciário melhor ainda. Se o primeiro tá ruim, secundário vai ficar ruim, terciário também, tá bom? Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de geografia, tá bom? Vou colocar as atividades nas informações desse vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima aula.